Agora sim de Libertadores. Barcelona e Palmeiras. Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. A gente tem uma entrevista com quem? Do Zé Roberto, cracaço de 42 ou já tem 43? 42, eu tô querendo deixar o Zé mais velho, é brincadeira, sacanagem, foi mal, Zé. Fala aí. Já pôde observar e ver que a pressão é muito grande, os torcedores ficam bem próximos, o estádio, capacidade já está todo lotado, não tem mais ingresso para o jogo. E é um time que gosta de ficar com a bola, é um time que joga, tecnicamente é muito bom, né? Já foi nos passado algumas coisas, embora a gente também conhece, né, a trajetória da equipe deles na fase de grupo, onde jogou contra o Botafogo, né? Então é um time conhecido, que a gente sabe o potencial que tem. Tá aí o Zé Roberto. Guayaquil não é uma cidade que tem tanta altitude, né? Lá no Equador. Palmeiras é muito favorito, na minha opinião, mas não deixa de ser um jogo traiçoeiro, né? O Palmeiras que sofreu um pouco na primeira fase da Libertadores. Esperava um Palmeiras mais soberano no grupo dele. Não conseguiu isso. Até, sim, não conseguiu, eu acho, pelo menos na minha opinião, que era até um pouco compreensível. Você sai um técnico, entra o outro com uma pressão muito grande, muda elenco, muda a característica de jogar, perde o Moisés, que junto com o Tietê tinha sido os dois motorzinhos do ano passado. Então, assim, perdeu muito o Palmeiras. Então, esse sofrimento no início, para mim, era até natural. Só que a cobrança era muito grande. Mas mesmo contra times não tradicionais, né? Porque, lembrando, tinha o Jorge Wilstermann, o Tucumã e o Peñarol, que foi o que deu a confusão. Né? Ele foi ganhar do Peñarol e do Wilstermann na Bacia das Almas em casa. Eu acho que pior foram os resultados em casa, mas em casa que o Palmeiras está demonstrando mais assim, dificuldade, ansiedade. A ansiedade é tamanha, parece que já vem da arquibancada, pelo menos conversando com alguns amigos palmeirenses, eles falam isso, sabe? Já falam do Mundial antes de queimar as etapas. Mas a imagem do Palmeiras ainda é muito forte na América Latina. Hoje eu li uma reportagem no Globoesporte.com. Um repórter ligou para jornalistas de grandes jornais pela América do Sul, de países que estão com times participando da Libertadores da América, e o Palmeiras é apontado como o favorito. Isso aí não ganha jogo, não. Mas isso aí até traz uma responsabilidade maior. A imagem do Palmeiras é essa forte no exterior. Atrapalha o que está acontecendo lá dentro do Palmeiras. Né? Isso cai sobre o Palmeiras o que o torcedor está achando nesse momento, né? O que achou nessa primeira fase. Tomara que interprete. Acho que contribui com essa imagem também o fato do Palmeiras ter contratado jogadores. Guerra e Borja, né? Só esses dois já tem um peso grande. Claro. Você reforça o elenco, mas aí você também se coloca na posição de favorito. E aí trabalhar com essa condição de favorito é uma situação difícil, né, para qualquer um. Em Cochabamba também tem Libertadores, Jorge Wilstermann, que a gente já mencionou aqui. Lá Bamba também tem Libertadores, Jorge Wilstermann, que a gente já mencionou aqui. Lá na Bolívia, contra o Galo, contra o Atlético Mineiro. Olha lá, transmissão do Sport TV a partir das 9 horas da noite. Jorge Wilstermann e Atlético Mineiro. Vamos para lá? Vamos para lá. Cochabamba. Também tá frio. Sim, RG, Rafa tava sentindo Rafael freio. Rezende, olha só que elegância. Lá em tá respirando bem ele? Vamos ver. Tá respirando bem, mas eu vi ele no treinamento batendo o queixo. Ô, Rafa, conta a novidade aí pra gente. Tá com frio ou não? Tudo bem, Roger, Thiago, William, aos amigos que acompanham o Troca de Passes. Não, Curitiba tava muito pior, para falar a verdade. Aquela cabine na Vila Capanema, nossa mãe. Hoje a gente teve o reconhecimento do gramado, né, o último treino do Atlético Mineiro, do Galo, no estádio Félix Capriles, local do jogo amanhã. E a gente acompanhou a coletiva, né, o nosso repórter, o Pedro Augusto Correia. A gente esteve no estádio também acompanhando e o Atlético. Vamos conversar um pouco sobre as últimas dúvidas, o que pode ser esse Atlético Mineiro para esse jogo importante amanhã fora de casa contra uma equipe. Vocês estavam citando o grupo do Palmeiras, uma equipe que se classificou vencendo as 3 partidas em casa, né? Então vamos lá, conta pra gente aí quais são as dúvidas do Roger, o que ele pode aprontar de novidade, ou ele vai com o time base que ganhou do Cruzeiro no final de semana?
O que chama atenção nesse Atlético é que eles foram muito bem quando usaram a equipe reserva na partida contra a Chapecoense, conseguiram um resultado positivo fora de casa e entraram muito forte nessa última semana, né? A vitória em cima do Botafogo na Copa do Brasil, com 10 jogadores no segundo tempo do jogo, né? E também a vitória no Clássico contra o Cruzeiro, quando começaram muito mal, saíram perdendo e conseguiram buscar uma virada e a vitória por 3-1. Só que a gente está falando de um terceiro jogo, agora com uma influência de altitude, com um gramado que não é tão alto assim, bastante seco, mas de dimensões aumentadas. O Roger hoje citou isso na coletiva no estádio, que é um gramado maior do que os 105 por 68 regulamentares, e esse Atlético pode ter ainda mais jovialidade, se é que dá para citar assim, para essa partida de amanhã. Já tem obrigatoriamente no setor defensivo o Alex Silva na direita e o Bremer no miolo de zaga. E a partir daí ele tem uma dúvida no meio-campo, possivelmente Rafael Carioca e Elias com status de titular, o Elias jogando pelo lado direito, né, um desenho de 4-2-3-1. E aí o segundo jogador, né, de meio campo, esse segundo volante para a equipe, ficaria entre o Adilson, retornando recentemente de lesão, o Roger, que chegou agora, o Roger Bernardo, que chegou agora do futebol alemão, ou a presença do Iago, que acertou o time no Clássico, né, que fez a equipe ser mais competitiva, mais intensa dentro do Clássico. Pode ser uma surpresa do Roger para a partida de amanhã, e essa parece ser a posição em aberto para esse jogo contra o Jorge Wilstermann. E aí, William, o que você acha que o Roger pode fazer para iniciar essa partida? Ele volta com o Adilson, que estava dando certo, e abre o Elias pelo lado direito? Pode fazer isso também com o Iago, né? Essa opção que o Rafa levantou. Pois é, talvez pela experiência, pela dificuldade por já estar com o time assim, jovem em setores importantes, né? No caso da entrada do Bremer, que foi até bem, né? Vai jogar, tem a confiança, óbvio, do treinador, mas assim, talvez para dar mais experiência, principalmente no meio de campo, eu acredito que talvez ele volte o Adilson. Quando o Adilson entrou, o time também se acertou. Uma opção de Rafa e Elias de abrir meias pelos lados, você acha mais difícil? Pro primeiro tempo, sim. Isso, de repente, para o segundo tempo, com uns 20 minutos, dependendo do resultado do placar, ele pode fazer. Com alguns jogadores mais experientes no grupo, como o Rafa citou, e esse gramado de dimensões maiores, não é aquele padrãozinho FIFA mais enxuto, o Robinho falou hoje sobre a importância dos jogadores, desses jogadores, principalmente os mais velhos, terem sido poupados no Campeonato Brasileiro. Olha, o que levou o time ao crescimento acho que foi a parada que nós tivemos no jogo contra a Chapecoense, né, na minha opinião. Acho que a gente descansou bem, né? A nossa faixa etária de idade já é de 30 e poucos anos. Quando começa a jogar muitos jogos quarta e domingo, é normal que a cabeça pensa e o corpo às vezes não vai. A gente espera que amanhã o time possa estar levinho para jogar e jogar bem. E sobre a altitude, acho que a gente já está acostumado. A gente sabe que é difícil, tem que segurar a bola, não ficar correndo errado, né? Para que isso possa ser um fator que não nos prejudique muito. Tá aí a entrevista do Robinho. Deixa eu voltar com o Rafa para me despedir dele. Rafa, essa possibilidade de só os dois volantes, Elias e o Carioca, você também descarta como o William aqui? É bem improvável, Roger, exatamente por isso, porque o Atlético, apesar de ter descansado contra a Chapecoense, vai depender muito desse retorno do Robinho pelo lado esquerdo, e é muito bom ter no Elias um cara que faz muito bem a recomposição pelo lado oposto, né? Porque em alguns momentos ele pode usar um tripé de jogadores no meio campo, até levando o Rafael Carioca um pouco mais ao lado esquerdo, nas costas do Robinho. Isso daria uma tranquilidade a esse trio mais ofensivo, que pode resolver o próprio Robinho, o Casares e também o Fred. Sem contar a questão de tentar tirar um pouco a velocidade do jogo. O Jorge Wilstermann é muito intenso dentro das partidas quando atua em casa. Perdeu recentemente uma invencibilidade de 3 meses sem perder no próprio estádio. Enfim, é difícil jogar aqui. O Palmeiras mostrou isso dentro da Libertadores na fase de grupos. Seria bom para o Atlético tentar tirar um pouco a velocidade, especular um pouco dentro do jogo. E acho que o Roger não vai vir tão exposto assim desde o início, não. Um abraço aos amigos, hein? Grande abraço, Rafa. Bom jogo aí amanhã. Tomara que o Atlético construa uma grande vitória e traga pelo menos mais um passo à classificação de um time brasileiro, né? Bom, você viu a piscininha lá atrás? O Rafa falou que não está tão frio, né? Só para fazer o registro, Jader Rocha vai ser a nossa dupla de transmissão amanhã no jogo do Atlético contra o Jorge Wilstermann, direto de Cochabamba, na Bolívia. E o Atlético jogou lá já em 98, se não me engano, ganhou por 1-0, um frangaço do goleiro. Vamos dar uma olhada em outro jogo? Esse jogo sai o adversário, ou possível adversário, de uma possível classificação do Atlético Mineiro, né? River Plate e Guarani do Paraguai. O jogo foi em Assunção do Paraguai, só que deu River, 2-0. Scocco bate falta, a bola desvia na barreira, engana o goleiro Aguilar.
Um golzinho Tchotchomeri, né? Tchotchomeri. Devagarzinho. Já viu o segundo gol, marcado pelo Larrondo. Cobrança de falta do Martins. Sozinho, hein, William? Bola parada, olha como é que ele tá sozinho. O marcador dele vai na bola da frente e deixa ele sozinho. E de trás, né, entraram 3 jogadores do River e 1 do Guarani. Olha só, o 18 tá marcando ele. Não, e sai. Estranho, né? Fez um movimento errado, né? E nessa partida... Só faltou pra ficar mais bizarro ainda ele levantar o braço, né? E olhar pra trás. Os 18 jogadores relacionados pelo River para essa partida foram convocados para fazer o exame antidoping depois do jogo. Isso porque há cerca de 10 dias um jogador foi flagrado num exame antidoping com um diurético que muitas vezes pode ser usado para mascarar outras substâncias proibidas. Esse jogador certamente receberá algum tipo de punição e aí, como uma medida preventiva, decidiram fazer exame em todos os jogadores depois da partida de hoje. Vamos parar mais uma